Olá a todos, bem-vindos à nossa primeira aula de História do sexto ano da Escola Manuel José da Silva, no distrito de Padre Vieira, em Viçosa do Ceará. Eu peço a todos que façam a leitura do material disponível no grupo do WhatsApp e também aqueles que já tenham o livro, caso não tenham também, façam a leitura do capítulo 1. Nosso conteúdo de História, nós vamos abordar o conceito de tempo. O que é o tempo e como ele pode ser dividido. Então, vamos lá. Pessoal, o que é o tempo? O tempo histórico ele pode ser dividido de duas maneiras na história. Nós temos o tempo cronológico e o tempo histórico em si. Então, essas duas formas de tempo, elas vão se diferenciar em alguns aspectos. Por exemplo, o tempo histórico, ele vai fazer referência ao presente e também ao passado. Já o tempo cronológico, ele vai fazer referência ao momento que nós estamos vivendo agora. Tempo como uma unidade de medida. Então, eu vou desenhar aqui alguns exemplos para ficar um pouco mais didático. Então, nós temos o tempo cronológico. Vou colocar aqui uma ampulheta, tá? O primeiro tipo de relógio fabricado. A primeira forma de unidade, né, para medir horas. Esse é um dos símbolos do tempo cronológico. E do outro lado eu vou colocar aqui um calendário. Por que um calendário? Quando a gente olha para um calendário, a primeira coisa que vem na mente da gente é o tempo de forma compartimentada, ou seja, de forma dividida. Então nós podemos olhar para um calendário e ver datas que já passaram, ver datas que ainda vão acontecer e também ver a data que nós estamos hoje. Isso é uma forma de organização do tempo. O tempo histórico ele vai se organizar assim. Então, o que é o tempo? O tempo é uma unidade de medida que pode ser dividida de duas maneiras. O tempo cronológico, o tempo do nosso relógio, e o tempo histórico, que é o tempo do nosso calendário. Tanto um como o outro, pessoal, vão ser de extrema importância na história. Por quê? Se de um lado nós temos o tempo histórico, onde ele vai enquadrar, onde ele vai compartimentar vários acontecimentos históricos do passado para nos levar a compreender o futuro. Do outro nós temos o tempo cronológico, que vai servir como referência para esses acontecimentos. Então, tempo histórico, sempre pensa em uma linha do tempo. Uma linha do tempo que tem um começo e que vai ocorrendo gradativamente de acordo com o passar dos anos. Então, os acontecimentos eles ficam organizados nessa linha do tempo histórico, de forma que nós podemos organizar, compartimentar e estudar melhor cada período, cada aspecto desse tempo, desses períodos, né? Então, nós podemos compreender melhor o passado através do tempo histórico para poder entender melhor o nosso presente, para poder entender melhor como nós estamos agora. Então, ao longo da história humana, houve sempre uma necessidade de se mensurar o tempo, de se medir o tempo. Foi assim que nasceu o tempo cronológico, uma unidade de medida para a gente poder medir o tempo, poder se referenciar em relação ao tempo também. E, pessoal, esses são os nossos conceitos que eu quero deixar para vocês na aula de hoje.